participantes do evento que não conhecem a Rede Terra Brasil, eu vou fazer uma breve introdução. A Rede Terra Brasil é uma organização nacional composta por profissionais e estudantes e congrega instituições de ensino, entidades de classe e toda a sociedade, quando o tema é, óbvio, né, arquitetura e construção com terra. Tem como principais objetivos transferir e fazer intercâmbio de conhecimento e técnicas na área científica e tecnológica, que abrange a arquitetura e construção com terra, e com foco principalmente na sustentabilidade ambiental e cultural. Outro objetivo é fomentar as relações entre empresas, instituições governamentais ou não, para estudos e pesquisas no país e no mundo, e assim ampliar também suas relações com entidades internacionais. Criar grupos de estudo e de pesquisa e comissões de normas técnicas junto à BNT. Como exemplo, temos a NBR 16814 de 2020, que nós conseguimos aprovar, né, de Adobe, requisitos e métodos de ensaio, publicada em janeiro deste ano. Estamos trabalhando atualmente na norma de Taipa. Ambas as NBRs têm como objetivo certificar e recomendar procedimentos para essas técnicas de construção. E como último objetivo principal, né, nós temos a promoção de cursos, oficinas, publicações e eventos. Com relação aos eventos, o principal é o Terra Brasil, que acontece de 2 em 2 anos e teve início em 2006 em Ouro Preto, Minas Gerais. O próximo Terra Brasil, que será o 8º Congresso de Arquitetura e Construção com Terra, vai acontecer em Floripa, né, em Santa Catarina, em 2022. Este evento, que deveria acontecer este ano, foi adiado devido à pandemia, né, do coronavírus, mas nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos em 2022, né, vai dar tudo certo. Quem são os atuais gestores da rede? A coordenadora, que está presente com a gente, é a arquiteta e professora Jaqueline do Vale, e o conselho consultivo é composto por 3 arquitetos, a professora Rosana Parisi, professor Marco Antônio Penido, e pela projetista e construtora com terra, Sumara Lisboa. Para saber como se associar à Rede Terra Brasil, é só enviar um e-mail para contato.redeterrabrasil@gmail.com, que vai ficar aí no chat à disposição de vocês, tá? Esse evento tem o apoio da Rede ProTerra, que é a Rede Ibero-Americana de Arquitetura e Construção com Terra, e esta é uma rede internacional de integração e cooperação técnica e científica. Para acessar mais informações sobre a Rede ProTerra, é só acessar o link info@redeproterra.org, que estará disponível no site também, certo? Como organizadores desse evento, temos a Rede, né, Terra Brasil, e o Nematenc, que é um núcleo de estudos em materiais e técnicas não convencionais na construção civil, que está sob minha orientação, né, e faz parte da Escola de Engenharia da UFLA, Universidade Federal de Lavras. Eu vou passar agora a palavra para o Luca, que é o coordenador do Nematenc, e ele vai fazer um breve esclarecimento sobre os procedimentos dessa live. Beleza? Obrigado, Andréia. Boa noite a todos. Me chamo Luca, sou estudante do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Lavras e atualmente coordenador-geral do Nematenc. Nós, do Núcleo de Estudos em Materiais e Técnicas Não Convencionais na Construção Civil, temos por objetivo, como o próprio nome diz, buscar o conhecimento sobre técnicas e materiais não convencionais na engenharia, a fim de torná-la uma área mais sustentável. Hoje, estamos fazendo parceria com a Rede Terra Brasil para a realização desta palestra, e para um melhor andamento dela, vamos estabelecer algumas regras, por favor. Primeira delas, vamos pedir para que todos, enquanto o palestrante estiver apresentando, mantenham suas câmeras e microfones desligados, para que não os atrapalhem e também para que não fique uma conexão muito pesada, e para quem tem algum problema de internet consiga ver claramente a nossa palestra. As perguntas serão feitas apenas ao final das 3 palestras. Aí iremos abrir um momento e as perguntas serão feitas pelo chat. Nesse momento, a partir do momento que a gente abrir a liberdade para vocês, fiquem à vontade para abrir a câmera, abrir o microfone e fazer sua pergunta.
A Sumara, como representante da Rede Terra Brasil, irá enviar um formulário no chat e vou pedir para que todos respondam como forma de controle de presença para uma melhor organização do evento. Relembrando, a palestra será gravada e disponibilizada no acervo da Rede Terra Brasil e em nosso canal do YouTube. Com isso, volto a palavra para a professora e hoje a mediadora, Andréia. Então, vamos iniciar as palestras, né? O quarto Terra em Debate tem como tema a restauração. Teremos 3 prelecionistas que farão suas apresentações em aproximadamente 20 minutos. Os participantes, relembrando, né, podem fazer seus comentários e perguntas no chat, que serão apresentadas no final das 3 apresentações, certo? É importante que os participantes identifiquem no início da pergunta quem deve responder, beleza? Dando início às palestras, teremos a apresentação da historiadora Milena Fernandes Maranho com o tema Entre o Rural e o Urbano, desafios da restauração de 2 arquiteturas que se transformam no interior paulista a partir do século XIX. A historiadora Milena Fernandes Maranho formou-se em 97 e atualmente é professora em cursos de História para Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, em Salto, São Paulo. É pós-doutora desde 2011, doutora em História Social desde 2006, mestre em História desde 2000, especializou-se em restauro da arquitetura em 2016. Desenvolve trabalhos de arquitetura e construção com terra a partir do ensino e sensibilização dos alunos do curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo, em disciplinas como patrimônio histórico, teoria do restauro e técnicas retrospectivas, esta última especificamente com a fabricação de adobe, que é a minha paixão, né, e execução de pequenas paredes. Então, com a palavra, a nossa querida Milena. Boa noite a todos, é um prazer hoje compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês. Eu vou compartilhar a minha apresentação, já para dar início. Então, a gente tem aqui como tema, entre o rural e o urbano, os desafios da restauração. Opa, peraí. Voltou aqui, só um minutinho. Entre o rural e o urbano, desafios da restauração de arquiteturas que se transformam no interior paulista a partir do século XIX. Essa apresentação ela estará disponível também com o núcleo de estudos, já foi enviada para o Luca, para quem se interessar, pode pedir para ele, tá? Porque eu vou falar um pouquinho rápido, mas tem os textos aí, depois quem quiser conhecer um pouquinho mais do tema, vai estar disponível então com o núcleo. Eu tenho aqui um resuminho dos temas que eu vou abordar, é muito rápido, né, 20 minutos, enfim, mas a gente tenta aí dar um jeitinho. São os modos de morar em São Paulo colonial, as suas transformações. Vou mostrar um pouquinho de arquitetura bandeirista. E as arquiteturas rurais no ambiente urbano, os 2 estudos de caso, a vila de Ituguaçu, que é Itu, né, e o bairro de Indaiatiba, que é Indaiatuba, aqui no interior de São Paulo, e os desafios do restauro da Chácara Portela e do Casarão do Pau Preto. Então, muito rapidamente, eu vou falar sobre a questão dos modos de morar em São Paulo colonial e as suas transformações, identificando aqui que, apesar de São Paulo, o núcleo urbano ser muito pequenininho, entre os séculos 17, 18 e 19, havia uma rede extensa de bairros e termos. Termo é o bairro mais distante. Então, por exemplo, Itu era termo de São Paulo, entre os séculos 17 e 18. Pertencia à Vila de São Paulo, né? Por sua vez, Indaiatuba era bairro de Itu. Então, a gente está falando aí numa rede muito extensa, que para nós pode parecer longe, né? Nossa, mas que bairro longe. Mas nessa época era normal, né? Era comum. Nessa imagem, um pouquinho das casas bandeiristas características da região metropolitana de São Paulo, né, que tem como questão principal a existência do alpendre, tem a sala central, a taipa de pilão,
E um pouquinho sobre Itu e Indaiatuba, essa expansão que houve a partir de bairros e termos no século XVIII, expansão do açúcar, fundação de Itu, depois de Indaiatuba. Em Itu nós temos 4 casas bandeiristas coloniais, Chácara do Rosário, Fazenda Capuava, Fazenda Paudalho e Fazenda Nossa Senhora da Conceição. E em Indaiatuba a gente tem uma apenas, que é a Fazenda Engenho d'Água, que já foi bastante alterada, conforme aí a gente vai verificar. Um pouquinho, então, da Casa Rural Paulista e sua implantação, essa tradicional colonial. Isso aqui é uma imagem do pátio externo da Chácara do Rosário. É um muro de arrimo, né, com terra plena, muito bonito esse local. Essa é a casa, né, bandeirista, então, que tem Itu, de 1756. Essa é rural. Aqui um pouquinho da planta dela, mostrando o alpendre próximo à escada e depois a grande sala central ao fundo. Outras 2 casas bandeiristas coloniais de Itu, como exemplo, né, a Paudalho, a Fazenda Nossa Senhora da Conceição. Então, dá para perceber que elas têm um padrão de existência, além do alpendre, da taipa de pilão, o telhado 4 águas, a predominância do cheio sobre o vazio, por conta até, inclusive, do modo construtivo, não dá para abrir muitas portas e janelas, né, na taipa, geralmente ela tem 60, 80, até 90 centímetros de largura, essas paredes. E essa é a casa bandeirista de Indaiatuba, que sofreu a gente já está entrando na questão das transformações, do que era rural e se transforma urbano. O que eu mostrei até agora ainda continua rural, né? Essa casa, ela está no meio da cidade de Indaiatuba, e ela as fachadas foram trocadas, a anterior se tornou posterior, a posterior se tornou anterior, sumiu o alpendre, que ficava bem nessa foto onde está a porta e 3 janelas que acompanham, né, ficava aí. O fechamento foi feito com tijolo, quer dizer que a gente tem parte dela em taipa de pilão, que é o que vocês estão vendo aí, mais escuro, né? Esse é um levantamento do Celso Lago Paiva, um engenheiro, que estudou muito essa casa nos anos 90. E o que está mais fininho são as paredes de alvenaria de tijolo, posteriores, do século XIX. Né? Aqui é uma imagem lateral da casa, até o telhado 4 águas ela perdeu, ela tem só 2 caídas, né, 2 águas. E aqui também, todo o trabalho que foi feito nessa casa, ela foi transformada entre o século XIX e entre os séculos XIX e XX, e algumas reformas que foram feitas, que a gente não pode chamar de restauro, foram todas completamente descuidadas. Utilizou-se cimento, né, na taipa de pilão, então isso acaba com o respiro das paredes, é uma coisa assim tenebrosa de se ver. Nada de tinta específica, é tinta látex, um horror o que foi feito nessa casa. É uma casa que pertence à Prefeitura de Indaiatuba, inclusive eles levaram um processo por conta desse descuido, né, no restauro que foi feito. Aqui a gente tem as imagens, né, de como ela estava em 2014, essa era a fachada posterior, né, original, que foi retirado o alpendre no século XIX, não fizeram nada, né, passaram uma tinta aí por cima de um cimento que já existe nessas paredes, não é? Aqui, no caso, não é a taipa de pilão, porque isso tudo foi... não, aí tem uma parte toda de taipa de pilão, sim, é na fachada anterior que não tem mais a taipa de pilão, a atual. Essa aqui é uma imagem do que foi feito numa área interna dela, né, eu estou aproveitando já mostrando um pouquinho dos problemas de restauro, feito por quem não entende de restauro. Então, a gente tem a parede de taipa de pilão, era uma extensão, uma pequena cozinha feita no século XIX, até com as lajotas cerâmicas. Eles arrancaram a lajota do século XIX, colocaram azulejo e azulejaram também a parede de taipa de pilão. Uma coisa assim também tenebrosa o que foi feito. Agora, quando a gente vai, né, para a Chácara Portela, melhora um pouco a situação, mas não foi possível ter o acesso
há muitas informações acerca do restauro dela. Então, eu mostrei as casas bandeiristas de Itu e de Indaiatuba, para a gente poder entender essa questão da transformação do rural em urbano. Então, aquela do Engenho d'Água, ela já fez o caminho de entrada para esse assunto, porque ela já demonstrou todas as transformações que foram feitas, e eu aproveitei para falar um pouquinho dos problemas ali, das reformas que foram feitas na casa. Na Chácara Portela, essa fica em Itu, depois a gente vai para o Casarão do Pau Preto, que fica em Indaiatuba. A Chácara Portela, o início da construção, acredita-se que é do comecinho do século XIX, 1816, mas há alguns estudiosos que dizem que ela deve ser anterior a isso. Por quê? Porque ela tem um padrão de casa bandeirista, não é? Com taipa de pilão, com uma sala central que posteriormente vai sendo transformada, e com o que eles chamaram de varandão, que depois foi fechado, tal como aconteceu com o alpendre do Engenho d'Água lá em Indaiatuba, que eu mostrei, não é, para vocês. Então, aqui a gente tem dois desenhos das plantas, mostrando a ampliação da casa, né, que foi feita, a transformação dela. A gente tem ainda a taipa de pilão presente, e aí eu coloquei de volta a imagem da Casa Bandeirista do Caxingui, lá em São Paulo, que já tinha aparecido junto com os exemplares bandeiristas, para mostrar, pode ser uma vertente desse tal varandão, que tem uma diferença, né? O alpendre, ele não tem fechamento só em parede, ele tem cômodo. No caso aqui, seria uma varanda alpendrada, que é o que a gente está vendo nessa planta aqui, logo abaixo da imagem da Casa Bandeirista do Caxingui. De qualquer forma, podia existir espaços assim mais extensos nessa arquitetura rural colonial. Essa é uma imagem um pouco antiga, da fachada anterior da casa, já, né, bastante maltratada. A questão das ampliações, o que acontece é que você vai tendo materiais híbridos, então tem a taipa de pilão misturada com tijolo, depois a gente vai ver o Casarão do Pau Preto, tem tijolo, tem pau a pique, tem pedra, tem de tudo lá, né? Então, essa é uma imagem da casa um pouco maltratada ainda. Aqui, depois disso ainda, está pior, né, a condição de mato e tudo mais. Faz pouco tempo que houve o restauro dessa casa. Aqui a gente pode ver uma imagem emblemática que mostra essa mistura dos materiais e das técnicas. Então, um pouco da taipa de pilão junto com a alvenaria de tijolo, né, que dificulta muitas vezes o trabalho de restauro. E aí a gente tem uma outra imagem dela ainda sem restaurar, mostrando a taipa de pilão nas paredes, um pouco desse piso cerâmico que é comum no século XIX, né, porque as casas bandeiristas elas eram de terra batida. E no XIX, ou era colocado tijolo, ou uma espécie de piso cerâmico no chão, que é bastante comum, que a gente viu no Engenho d'Água, né, e que foi retirado para colocar azulejo, enfim. Né. Lá atrás, eu acho que dá para vocês enxergarem um pouco do tijolo também, que está presente aí nessa construção. Infelizmente, a casa, ela fica dentro de um condomínio de luxo, em Itu, um prédio, né. Não deixam a gente visitar a casa de jeito nenhum. Eu consegui algumas das fotos na internet mesmo, um trabalho que tem uma monografia, que tem sobre a casa também disponível na internet. É proibida a entrada, né? Inclusive a casa, ela agora está sob as mãos de uma loja maçônica lá em Itu, que dificulta mais ainda, né? Porque eles acham que vão utilizar a casa como sede da loja maçônica. A gente tem, então, poucas fotos que mostram como foi feito o restauro, pelo menos na parte externa. Então, a gente percebe, né, que a casa realmente... e a informação que eu tenho é de que ela foi restaurada. No entanto, eu não tenho informação sobre materiais e técnicas que foram utilizados. Tem uma incorporadora de nome Sempar, que é a dona da casa, que é a dona do condomínio, mas
foi deixado nas mãos dessa loja maçônica, porque o dono da incorporadora pertence à loja maçônica. E, infelizmente, né, uma coisa que atrapalha um pouco a gente quando quer estudar, que eles não permitem a entrada, e eu não tenho como ver por dentro, e nem mostrar para vocês como foi realizado esse restauro, né? Pelo menos foi dito que foi um restauro, enfim, mas, né, fica aí a dúvida. E a última, o estudo de caso último que eu vou mostrar, a gente volta para Indaiatuba, então a gente falou um pouquinho das casas bandeiristas de São Paulo, depois de Itu e de Indaiatuba, e aí a gente falou das casas rurais que se tornam urbanas em Itu e agora em Indaiatuba. É, na verdade, uma transformação de uma casa bandeirista em outro tipo de arquitetura. Uma arquitetura mais voltada às necessidades urbanas do período do século XIX, e não do período colonial. Então, a gente tem, era a sede de uma antiga fazenda, chamada Fazenda do Pau Preto. Ela pertenceu a um padre, está bem pertinho ali da matriz, o período de construção dela é 1820, mas, mesmo assim, existem estudiosos que, inclusive no documento de tombamento dela, os períodos de construção estão divididos em 3 fases, tem uma fase colonial, uma fase imperial e uma fase republicana, que foi ali associado com o momento de construção. Então, apesar dela estar marcada para 1820, existem estudiosos que acreditam que a casa mesmo já existia no século XVIII, né, ou, no mínimo, bem no início do século XIX. Então, a gente tem algumas fotos antigas que mostram ela já se transformando, não é? Essa parte com tijolos que tem o arco é a tulha, que foi feita posteriormente, no andar do XIX, na primeira metade ainda, mas foi depois, então dá para ver, né? Olha aqui, quando a gente volta, não tinha tulha. A gente percebe também que foram alteradas as esquadrias das janelas, aí ela já estava no estado bem ruim. É uma foto, se eu não me engano, anos 40, anos 50, essa que está aí. Aqui ela já está completamente restaurada, essa foi restauro mesmo. Teve uma primeira grande obra nos anos 80, a casa estava caindo, a população fez passeata aí na frente, isso nos anos 80 ainda, para que fosse feito o restauro. Hoje em dia, é a Fundação Pro Memória de Indaiatuba que cuida da casa, ela é ligada à prefeitura. E você tem um museu, você tem uma série de atividades aí, é bem interessante, né, quando faz parte do poder público, porque você tem um uso mais interessante das edificações. Quando a gente olha dentro da casa, é uma característica parecida com aquela da Chácara Portela, e até do Engenho d'Água, aí em Indaiatuba, que é a utilização de vários materiais e técnicas conforme a casa vai sofrendo ampliação. Então, tem a tulha, tijolo de arquitetura inglesa, ela é posterior, como a gente falou, por dentro tem taipa de pilão, tem taipa de mão, tem alvenaria de tijolo e tem também pedra, né? Olha só que interessante, eles deixaram, quando foi feito o restauro, e essas obras são feitas continuamente na casa, né? Eles deixaram uma parte da parede à mostra, com as técnicas diferenciadas. Aqui a gente tem uma porta que estava rasgada na taipa e que foi fechada com tijolos, em algum momento do século XIX, acredita-se, né? E tem em conjunto a pedra em cima da taipa, junto com o tijolo, né? Então, bastante interessante esse tipo de arquitetura que se transforma com o passar do tempo. Um pouquinho da planta dela, essa parte pontilhada, acredita-se que é uma parte original, colonial ainda, que teve uma extensão na cozinha, em algum momento. O restante, a outra metade da casa, foi construída depois, acredita-se que em 1820, não é? Tem uma outra extensão ali mais longa, uma segunda extensão, aqui a gente consegue ver na foto da casa, na fachada posterior, as 2 extensões, tá? Tem a comparação, tem a Casa do Calu, que é uma casa bandeirista ali da região metropolitana de São Paulo,
eles comparam, né, dizendo, são os estudiosos ali da cidade, né, comparam dizendo que sim, que ela é uma casa bandeirista, mas não há, na verdade, ali presença de alpendre, a planta que lembra, de alguma forma, a sala central e a divisão lateral dos cômodos, né. Aqui, olha, é uma foto, deixa eu voltar, é como se você tivesse no último cômodo pontilhado, ali na ponta, na parede, e aí você tira uma foto dela seguindo todas as salas. Essa parte onde foi tirada a foto seria do núcleo colonial, da parte colonial construída primeiro, né? Seria um cômodo, e onde está a maquete seria a sala central. Depois, o restante é a construção sendo ampliada no século XIX, a partir de 1820, depois ganhando a tulha, né? Que seria a construção imperial, o conjunto imperial. E o conjunto republicano é uma construção que tem no fundo do terreno, que dá para ver tanto nas duas imagens, né? Na lateral, a gente consegue ver um pouquinho do beiral dela, tem um banco, tem planta, e nessa outra foto a gente consegue ver a passagem pela tulha, é como se fosse um caminho, né, para você chegar no jardim, o jardim é bem grande, as árvores ali têm tombamento também, e no fundo a construção mais nova, a construção já do núcleo republicano, conjunto republicano, como eles chamam, que já é todo de alvenaria de tijolos, né, já é posterior, só que ele acabou acompanhando a arquitetura do casarão, que foi transformado, como a gente viu, a questão das esquadrias. E assim, o que é mais interessante no restauro dessa casa? Em primeiro lugar, ela tem um tombamento, engraçado assim, é na mesma cidade que o Engenho d'Água, né? As duas pertencem à prefeitura, só que foi dado a elas um tratamento muito diferente, porque o casarão do Pau Preto pertence à Fundação Promemória, e o Engenho d'Água, que é a casa bandeirista que eu mostrei para vocês lá com os azulejos, não pertence à Fundação Promemória, né? É de uso da prefeitura. Então, não é um local que seja de uso cultural, tem uma biblioteca ali, mas, enfim, né, é de uso social, para ajudar as pessoas com cursos, né, e tudo mais, fundo de solidariedade. E a do Pau Preto, que é essa que a gente está vendo aí, não, essa é uma casa que pertence à fundação, que tem, né, um orçamento direcionado a ela, que passa por restauros, inclusive, né, com apoio do Condefar, e aí a gente vê que foram respeitadas as características arquitetônicas dela, inclusive a passagem do tempo, que é bastante interessante, que a gente nota no calçamento. Então tem uma parte, na foto aqui do lado esquerdo embaixo, tem uma parte ainda com o calçamento de pedra rolada original, e o que não tinha mais foi feito com outro tipo de pedra, né, um paralelepípedo, mostrando que tem os dois tempos, o tempo do restauro e o tempo original. E dentro da casa tem esse respeito, esse mostrar as técnicas construtivas. Essa imagem embaixo é uma abertura no piso de tabuado que mostra a fundação feita, né, com a taipa de pilão. Tá? Então, eles têm um interesse ali cultural, de manter, de proteger, e assim, o restauro foi feito de forma mais cuidadosa, seguindo questões teóricas. Aí eu citei o César Brandi, por conta da passagem em marcação do tempo, também a teoria crítico-conservativa e criativa, que é mais recente, que segue o Brandi, identifica as mesmas questões, só para, acho que eu falei bastante rápido, mas enfim, só para dar uma ideia para vocês do que a gente tem no interior de São Paulo, de arquitetura de terra, as dificuldades que a gente encontra com isso e a diferença, muitas vezes, pelas quais essas construções são tratadas, pelo fato de pertencerem ou não a algum órgão que entenda melhor sobre as questões de arquitetura, as questões culturais, as questões de preservação. E aí eu termino minha apresentação, não sei se eu furei o tempo ou se acabei antes. E muito obrigada. Excelente apresentação, professora. Somos muito gratos pela brilhante palestra, viu? Fantástico.
O tempo está perfeito, está tudo perfeito. E vamos continuar, né? Então, com a apresentação da arquiteta Carmen Lúcia Muraro, que atua em Recife, na área de patrimônio construído, com desenvolvimento e análise do estado de conservação, com técnicas e materiais construtivos, trajetória no tempo, diagnósticos, pesquisa e análise histórica. Ela desenvolveu projetos de restauração de arquitetura de terra e gerenciou e fiscalizou exemplares de arquitetura de terra pelo IPHAN. O tema da palestra é o projeto de restauração da Casa Grande da Fazenda Cachoeiro do Taep, que foi seu desafio no mestrado. Então, com a palavra, a arquiteta Carmen. Carmen, seu microfone está desligado, por favor. Pronto. Bom, boa noite a todos. Eu não sei se vocês estão conseguindo acessar a imagem. Alô? Tudo certo, Carmen. Perfeito. Posso seguir? Pode, fique à vontade. Ok. Bom, Carmen Muraro, como a Andréa já apresentou, arquiteta e mestre em restauração pelo MPSECRE da Universidade Federal da Bahia, na turma de 2012. Só resumindo, basicamente, minhas primeiras atividades continuadas na preservação remontam ao início dos anos 2000, junto à Fundarp, que é a instituição responsável pelo patrimônio preservado em Pernambuco. Em 2003, eu fui integrada ao corpo técnico do IPHAN, onde permaneci até 2016. Hoje, eu integro uma equipe interdisciplinar de empresa de pequeno porte que atua na minha área de interesse. Poucos dias atrás, me associei à Rede Terra Brasil, já que a arquitetura e a construção em terra são temas que permanecem instigantes para mim. Em seguida à filiação, eu recebi o convite da rede para integrar essa apresentação, expondo o projeto de restauração da Casa Grande da Fazenda Cachoeira do Taep, desenvolvido como caso durante o mestrado. Projetar intervenções em bens do patrimônio construído exige, como se sabe, etapas sequenciadas. O aprofundamento do conhecimento do bem e a análise do estado de conservação permitiram a elaboração do diagnóstico e nortearam o projeto. Cabe dizer que nessa breve conversa online foi necessário, naturalmente, elencar, dentre as abordagens do trabalho, os aspectos mais relevantes e nele me concentrar. Meus agradecimentos à Rede Terra Brasil por essa ótima oportunidade. A Casa Grande da Fazenda Cachoeira do Taep cedia ainda hoje unidade agropastoril situada no município de Surubim, no agreste pernambucano. É tombada em nível federal desde 1981, entendida como mais um exemplar da arquitetura rural brasileira, cujas características arquitetônicas revelam a persistência dos padrões construtivos portugueses transpostos para o Brasil e aqui devidamente adaptados. O contexto histórico no qual esse edifício está inserido nos leva a finais do século XVII, quando a família portuguesa Arruda se instalou na região, muito provavelmente motivada pelo sistema de doação de sesmarias, utilizado pelo Reino de Portugal para estimular a ocupação ao interior e o controle do território. O mapa de José Antônio Gonçalves de Melo mostra o rio Capibaribe como uma das 3 rotas de penetração de Pernambuco, às margens do qual foram surgindo localidades. No destaque em amarelo está Poço Comprido, e no vermelho, Taep. A
fazenda permaneceu em produção, primeiro de gado bovino e depois acrescentando algodão, até meados do século XIX, quando entrou em decadência e foi abandonada. Assim, somente em 1920, Antônio Paulino da Silva chega em Cachoeira para se instalar com a família e reativar a propriedade. Contextualizada a unidade rural do semiárido pernambucano, foram realizados levantamentos de campo necessários ao desenvolvimento do projeto de restauração, a planaltimetria, a arquitetura e um conjunto de fichas de infotografia. O partido arquitetônico da casa de morada pode ser encontrado de forma recorrente em núcleos urbanos e no meio rural, tanto em unidades históricas quanto pela reprodução vernacular nos dias atuais. A particularidade de um volume único abrigar aparentemente duas residências geminadas, de programa e distribuição idênticos, levou a ser conhecida na localidade como tendo casa de verão e casa de inverno, quando efetivamente a família que a ocupou durante o século XX se deslocava de um para o outro lado para o outro para se proteger da umidade e dos ventos do inverno. Aliás, nessa palestra estão presentes aqui alguns representantes da família proprietária dessa unidade. No âmbito da tipologia do desenho, duas casas históricas foram elencadas para o saboroso exercício da arquitetura comparada. Uma delas, a Casa Grande do Engenho Poço Comprido, localidade mostrada na rota de penetração de Pernambuco, um pouco antes, e ela está situada no atual município de Vicência. Cuja fachada originária, identificada por Arqueologia de Arquitetura em 2002, está associada formalmente à de Cachoeira, quanto aos acessos e controle visual da propriedade. Quanto ao partido da planta baixa, usos e implantação, outra casa grande, a do Engenho Santa Cruz, em Limoeiro, foi construída com o mesmo desenho, técnicas e materiais da de Cachoeira do Taep. Vejam aí a similaridade da planta baixa e, ao visitar essa casa grande, a gente pôde constatar que os materiais empregados e as soluções técnicas foram as mesmas identificadas em Taep. Esse corte transversal ilustra a infraestrutura de pedra e barro, base e fundação, mais esteios no pavimento térreo, como está mostrado aqui. Um pavimento térreo cria um espaço de sobrado que é aproveitado no desnível da colina e utilizado como dois depósitos, que os locais chamam de lojas. A superestrutura autônoma de madeira, vedada por paredes de taipa de mão, constitui a morada propriamente no pavimento superior. O objeto resultante é fruto do sistema de equilíbrio estabelecido pelo condicionamento entre partido arquitetônico e estrutura. Abaixo, um flagrante da persistência da trama em madeira, preparada para a taipa de mão, e permanece abandonada na Paraíba. Este gráfico 3D foi elaborado para ampliar a compreensão dos esforços das peças e dos vínculos entre elas, ilustrando a contribuição da estrutura no sistema de equilíbrio. Tempo, espaço e forma estão vinculados entre si quando se estuda a dinâmica da casa e sua trajetória. Os materiais e o edifício, como encontrados em 2012, permitiram desconstruir o percurso arquitetônico provável da casa desde 2012 até a sua instalação, cujas alterações mais significativas estão vinculadas a novas exigências de morar, introduzidas em especial a partir de 1950. Os mapas de dano, indispensáveis nas intervenções históricas, como a gente sabe, identificar as ocorrências e suas causas, depois abordadas nas medidas projetuais.
Além de estudar o estado geral de conservação, as prospecções arqueológicas identificaram os danos e a tipologia do sistema de fundações. As arquitetônicas cumpriram duas funções: reiterar a técnica construtiva e coletar amostras dos materiais depois submetidos aos ensaios laboratoriais. O esquema demonstra os pontos mais debilitados da estrutura e as suas ocorrências. O projeto de restauração aborda o imóvel e o contexto rural da propriedade, os campos, as instalações de gado, o rio com as cachoeiras, os açudes e os caminhos. O arruado, constituído pelo pátio, para onde se voltam a capela de Santo Antônio, a escola, algumas moradas, a venda e a sala de leitura. Abaixo à esquerda, um flagrante de uma das festas anuais dedicadas a Santa Luzia, ocorrida sempre no dia 13 de dezembro. Focado na consolidação estrutural da Casa Grande, o projeto buscou promover a manutenção do uso residencial e está embasado em premissas e conceitos de preservação do patrimônio cultural. Tanto, aqui deu uma diferença na minha... Bom, vou voltar aqui um pouquinho, para o texto mesmo, focado na consolidação estrutural da Casa Grande. O projeto buscou promover a manutenção do uso residencial e está embasado em premissas e conceitos de preservação do patrimônio cultural, tanto pelo viés material quanto pelo imaterial, rigorosamente entendidos como complementares e interrelacionados. Diante dos limites naturais de um projeto voltado para a conclusão do mestrado profissional, portanto, com recursos e prazos muito limitados, foi prevista investigação prévia complementar, onde a coleta de dados fosse ampliada em busca da atualização das condições arquitetônicas. As pesquisas arqueológicas sobre as fundações e arquitetônicas nas paredes buscarão atualizar o estado de conservação dos materiais e retirar novas amostras, visando complementar os estudos em laboratório. As ações de consolidação do sistema estrutural demonstram a complexidade técnica das decisões. Aí, a previsão de projetos especializados que prevejam medidas curativas, preventivas e profiláticas a serem aplicadas na fase de consolidação. Como intervir na matéria, onde atuar, quais os procedimentos. O quadro complexo e extenso de danos e seus agentes causadores exigiu atuação sobre os pontos frágeis nas bases da construção, nas fundações de pedra e esteios de madeira. Na fundação de pedra foram indicados preenchimentos e reintegração. As bases são alargadas e aprofundadas. O topo das peças são nivelados. Nos esteios, isolados ou não, foram desenhados encaixes para aplicação de próteses quando aparentes ou encobertas. Em cada peça isolada da fachada principal foi previsto bloco de concreto para garantir maior solidez. Foi ainda detalhada a aplicação de baldrame de madeira auxiliar sobre o existente já nivelado que afaste os vínculos estruturais do solo. A madeira, empregada em praticamente todos os componentes da construção, deverá receber próteses quando o remanescente apresentar boas condições e de acordo com os detalhes demonstrados. Os encaixes respeitarão os desenhos usuais, empregando peças metálicas nas emendas, aparafusadas onde necessário e consolidadas com resina epocídica. Nas partes visíveis dos esteios, as próteses serão introduzidas conforme esses detalhes. Da mesma forma, para vigas, baldrames e frestais, foram projetadas ensambladuras consolidadas com os mesmos materiais e procedimentos. Nos maiores vãos livres da coberta, sobre as salas, constatado o subdimensionamento dos caibros,
foram projetadas vigas box intermediárias compostas por perfis metálicos e com seção mínima necessária em busca de diminuir o impacto visual sobre o reticulado dos caibros. Nas paredes, estruturadas pelo pau a pique e preenchidas com argamassa de barro, as peças comprometidas serão substituídas por novas, ressalvadas aquelas aptas a receber prótese. Na base ou topo das verticais, as próteses serão solidarizadas às horizontais, patrame ou frechal, a meia madeira dupla, fixada por parafusos inoxidáveis. Aliás, o uso de metal inoxidável é o indicado para toda a construção, para todas as ações de consolidação. As varas de marmeleiro e cipós de amarração da trama da parede serão integralmente substituídos. A atenção abrangente foi dispensada às argamassas que, juntamente com a madeira, participam de todo o sistema como parte integrante da técnica construtiva. A fabricação de novas argamassas deverá manter o mesmo traço e tipo, ligante e agregados das existentes, ou ser compatível com elas. Será desafiador conquistar o equilíbrio adequado no que diz respeito à porosidade, trocas com o ambiente, em relação à impermeabilidade superficial diante das intempéries. A coesão entre as misturas, caso do revestimento e do barreamento das vedações, deve considerar que a resistência será diminuída de dentro do bloco para fora. Antes de aplicar o reboco, deve-se aspergir água da hidratação da cal virgem, tradição popular que pretende aumentar a aderência em camadas de revestimento sobrepostas. Quando o descolamento for pontual e sem compromisso estrutural, o preenchimento deve ser executado com argamassa rica em cal, com aditivo hidráulico que garanta a pega acelerada. O revestimento novo deve recobrir paramentos úmidos e ser aplicado após o início do processo de retração. A aplicação de várias camadas finas facilita o serviço e garante a cura. O barreamento prevê misturas à base de solos finos e cal como aditivo estabilizante e adição de água na proporção entre 20% e 30%, executado manualmente nas duas faces dos paramentos. A proteção superficial indica a necessidade de utilizar aditivos que aumentem a impermeabilidade nos rebocos, a resistência aos xilófagos e garantam o saneamento de sais solúveis. A pintura de acabamento será preparada à base de cal fina, aplicada em várias demãos sobre o reboco em cura, cuja superfície úmida será previamente escovada. Restou ainda recomendada a utilização dos métodos expeditos, conforme detalha a especialista Isabel Canan, para evitar que dificuldades externas impeçam a realização de testes nas misturas das argamassas. As medidas de conservação atuarão em duas frentes, uma voltada para o entorno imediato da Casa Grande, onde as condições ambientais e de antropização produziram danos ao edifício. O projeto de drenagem do entorno deverá reiterar as análises e medidas preventivas indicadas para o disciplinamento das águas das chuvas, que objetiva afastar os cursos da drenagem das bases da construção. Por outro lado, todos os elementos constituintes da Casa Grande foram estudados sob a ótica da conservação, cujas ações estão ligadas ao material, à função e ao uso, sempre imaginando a possibilidade de preservação de alguns elementos constituintes. Os cuidados a serem dispensados às coberturas integram o processo de consolidação descritos acima. Com a desmontagem total, as telhas sofrerão seleção, limpeza, armazenamento, e haverá aquisição das unidades novas necessárias em olarias que fabricam as novas unidades a partir das amostras que a gente pode recolher na casa. Os pisos de madeira, os tabuados, de cimentados externos e de argamassas de cal superficial nos depósitos ou lojas receberão tratamento conservativos adequados a cada tipologia. Da mesma forma, escadas e balcões.
as esquadrias também, e as ferragens que as integram. No interesse de preservar o edifício com ganhos de qualidade para a residência, foi necessário projetar um bloco de cozinha e banheiro que, respeitando a distribuição originária, melhorasse as condições de conforto e salubridade condizentes ao tempo atual. Foram empregadas placas tipo drywall, afastadas das estruturas murárias, de tal forma que ambas funcionem relativamente independentes. A requalificação do entorno imediato agrega as providências projetadas sob as óticas de consolidação e conservação e as relaciona aos projetos complementares. A drenagem, os solos tratados, a casa de apoio à sede, os equipamentos, pomar e plantio, reaproveitamento e abastecimento de água, postas digestoras e instalações de casa grande, vasilhas sanitárias, eletricidade, rede mundial, telefonia e telecomunicações. Finalmente, com o desafio de reunir os efeitos da decisão técnica com a gestão, objetivando a sustentabilidade, foram elaborados os planos de conservação preventiva, de gestão e sustentabilidade. Algumas considerações e recomendações fecham esse projeto de restauração. O sistema empregado na Casa Grande de Itaebe foi entendido como altamente resistente, desde que seja executado em todas as suas etapas, o que irá garantir a maior permanência. Alterações e danos significativos ocorreram a partir da segunda metade do século XX, em consequência da atuação humana. Causas e complexidade dos danos são condições interdependentes, e o conhecimento das características materiais pelos usuários é insuficiente. As decisões técnicas e operacionais devem ser compartilhadas entre os atores. O uso de materiais diversos dos originais se justifica quando a estabilidade for ampliada, garantindo a permanência mais prolongada do bem. As maneiras de reposição de partes ou peças poderão ser as nativas do agreste pernambucano, sugerida a construção de parceria com o poder público para extração legal e manejo. Matérias e técnicas construtivas tradicionais são, da mesma forma, contemporâneos ao nosso tempo. Vale privilegiar o emprego deles nas restaurações. A esperada equipe interdisciplinar que desenvolverá o projeto executivo deve prever a presença do mestre detentor do conhecimento dos fazeres. É recomendável expandir o reconhecimento da Fazenda Cachoeira do Itaé como bem cultural, cujos atributos dão sentido à morada. O resumo feito assim, não sei como é que foi o tempo, mas eu estou disponível para qualquer pergunta que fazer, e eu agradeço a sua atenção a todos. Obrigada. Agradecemos a brilhante palestra da arquiteta Carmen Lúcia, muita riqueza de detalhes, Carmen, nossa, muito trabalho pela frente, muito bacana. E vamos passar para o terceiro prelecionista, que é o arquiteto Raimundo Rodrigues, de Visconde de Mauá, no Rio, né, com o tema Vivências Práticas da Oicos na Conservação e Restauração. O arquiteto Raimundo Rodrigues é consultor em conservação e restauro e capacitador em transferência de tecnologia de arquitetura e construção com terra e técnicas de baixo impacto. É sócio fundador da Oicos Arquitetura e Restauro desde 88. Elabora projetos e executa obras de conservação, restauração e de edificações com técnicas de baixo impacto. Elabora diagnósticos e procedimentos de emergências para construções de interesse histórico. Atua também na capacitação de mão de obra em intervenções contemporâneas e de restauração. Então, com a palavra, o arquiteto Raimundo. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer especialmente a Andréia pelo esforço que ela fez em tentar
provocar nossa participação aqui nessa atividade de hoje, que nos deixa muito feliz. Lamentavelmente, meu parceiro e sócio há mais de 30 anos, Marcos Borges, não pôde estar presente, e eu rendo uma homenagem a ele, que está trabalhando no interior de Minas Gerais, numa obra que nós estamos executando no momento, e ele está super ocupado por lá. E a ideia é nós mostrarmos um pouco do trabalho que nós temos realizado nas últimas décadas. Nós vamos mostrar 2 exemplares, um em Minas Gerais, em Tiradentes, trabalho, projeto e execução do meu parceiro, Marcos Reco, e um outro trabalho em Miracema, estado do Rio de Janeiro, onde nós fizemos conjuntamente essa atividade. Eu estou com o meu PowerPoint aberto aqui, e eu estou em dúvida se eu tenho que disponibilizar a minha tela. Sim, Eu só Raimundo. clico em apresentar agora aqui, Luca. Isso mesmo. Isso. Gente, vai ter um pouco de barulho agora, porque está chegando gente em casa, família chegando, e sempre tem um pouco de barulho. Então, eu vou tentar me comunicar aqui com vocês. Família grande tem essas coisas, com o mínimo de intervenção, de interferência. Vocês estão conseguindo ver a tela, então? Está chegando. Raimundo, pode abrir seu PowerPoint que a gente vai conseguir estar vendo. Ok, ele já está aberto. Chegou. Perfeito, estamos conseguindo ver. Chegou, né? Uhum. Bom, então a nossa proposta estamos discutindo a teoria na prática, ou seja, a questão da intervenção em monumentos históricos ou de interesse histórico, né, sobretudo que tem o material terra como elemento construtivo, que é a nossa especialidade, né, e ao mesmo tempo estarmos podendo através dos conceitos, rapidamente a gente vai falar sobre isso, né, de restauro, que a gente considera assim, fundamental que toda ação ela seja baseada nessa conceituação. Lamentavelmente, atualmente, a gente não encontra muita conceituação viva a respeito, e recente, né, a respeito de restauro. Então, a gente fica se baseando nas cartas internacionais, sobretudo naquelas cartas mais antigas, que são frutos dos encontros que houveram naqueles períodos, que reuniam profissionais, especialistas, né, na área de restauro e de conservação, e cada encontro desse, no final desses encontros, tinha uma carta. Então, em 1931, houve um encontro na Grécia, na cidade de Atenas, onde, no final desse encontro, foi gerada a Carta de Atenas, que a importância dela foi a percepção de que as cidades antigas elas estavam crescendo e os seus núcleos históricos ficavam confinados no crescimento das cidades. Claro, evidentemente, essa é a lógica do crescimento das cidades, mas se percebeu nesse momento que era importante tentar estabelecer parâmetros para que esse crescimento ocorresse
mas sem necessariamente interferir diretamente no patrimônio construído, né? A Carta de Veneza, que ocorreu, essas cartas elas eram relacionadas o nome delas era relacionado com as cidades onde aconteciam esses encontros. Carta de Veneza, que é de 64, ela avança no sentido de definir terminologias para se poder unificar uma conceituação a respeito do que fazer com o patrimônio. Então, terminologia como monumento, restauração, escavações, então, definir terminologias correspondentes, inclusive a procedimentos, né? Então, ela foi muito importante nesse sentido, por isso. A Carta de Burra, de 79, ela foi atualizada, né? Mais de uma vez, e ela se preocupa com a questão da definição de termos importantíssimos. E nós temos 2 termos destacados aqui como significado cultural e lugar. É importante para quem vai se propor a fazer uma intervenção no monumento de interesse histórico, ter esse entendimento. Qual é o significado cultural desse monumento, né? Nós temos os teóricos, né, do restauro, né, pegando uma linha do tempo, nós temos Viollet-le-Duc, que extremamente polêmico, mas ao mesmo tempo ele jogou realmente uma luz sobre a questão do restauro na Europa, naquele período, né, no final do século XIX, seguido pelo John Ruskin, inglês, né, e que chegou também a escrever um documento bastante interessante chamado As 7 Lâmpadas da Arquitetura, né? Temos Camilo Boito, mais recente, já no começo do século XX, que deu assim uma contribuição muito grande, né, para a questão do restauro, para a conceituação do restauro, e Cesare Brandi, que foi uma outra pessoa assim mais recente, um profissional que viveu a Segunda Guerra Mundial e que, após a Segunda Guerra, ele teve a oportunidade de poder estar descrevendo os desafios das reconstruções, que são assuntos extremamente polêmicos, né? Conversando com Carmen mais cedo hoje, falou-se um pouco de anastiloses, que é outro tema extremamente polêmico, né? Enfim, então esses são os teóricos destacados nessa singela apresentação. Nós temos aqui como referência internacional o Centro do Patrimônio Mundial, que foi criado numa determinada sessão da Conferência Geral da Unesco, né? Essa conferência, as conferências são anuais, né? E esse Centro do Patrimônio Mundial é uma instituição que tem recursos da ONU voltados para a preservação do patrimônio no mundo todo, e através desse organismo é que se define também o que é considerado patrimônio da humanidade. Então tem uma importância muito grande, e além de definir o que é considerado patrimônio da humanidade, define também em que momento aquele patrimônio ele está correndo perigo, e aí se aproxima de órgãos que vão estar gerando recursos para poder fazer com que aquele patrimônio reconhecido como patrimônio da humanidade, ele receba recursos e técnicos e visitas técnicas para que ele possa sair dessa condição lamentável, né, que é de patrimônio em perigo. Enfim. Um pouquinho da questão da conservação preventiva, que é algo muito teorizado e pouco praticado, sobretudo no Brasil, sem entrar em detalhes, né? A conservação preventiva
são procedimentos que têm como base o monitoramento, e nós sabemos que quando um edifício de interesse histórico ele é monitorado, fica mais fácil de perceber quais são os problemas, quais são as patologias e quais podem ser as respostas emergenciais ou não para que esse edifício não entre numa situação de quase colapso. O que acontece no Brasil é exatamente o contrário. Os edifícios chegam quase a colapsar, chegam a entrar numa situação emergencial e para depois receber um recurso para o restauro. Então, a conservação preventiva é uma maneira de se gastar, de preservar os edifícios de interesse histórico e se gastar menos recursos com restauro. Porque quando você pratica conservação preventiva, a curva do restauro ela diminui. A mínima intervenção também, que é um outro conceito de restauro que deveria ser levado mais a sério, e nós não percebemos muito isso, porque se percebe muito a utilização de materiais não originais na restauração, se percebe muitos projetos que não respeitam, projetos e obras que não respeitam a história do objeto, ou seja, a história do edifício, o uso do edifício, e esses edifícios preservados, eles são colocados, eles são recuperados com usos que não têm a ver com o uso original. Por mais que possa parecer uma postura romântica, mas é algo que a gente deve levar em conta, que quando você destina o uso de um edifício para um uso muito diferente do uso original, nós vamos cair no fachadismo. É o que nós vemos, por exemplo, nos centros antigos da cidade, das capitais e das cidades de grande e médio porte do Brasil, que transformam seus prédios históricos em agências bancárias. Então, nós temos uma fachada relativamente preservada. Eu digo relativamente porque as instituições bancárias não abrem mão de colocar toda aquela parafernália na fachada, de logomarca, de cores diferentes, e quando você entra dentro desses estabelecimentos, você tem um prédio totalmente diferente, e é dito que o prédio foi restaurado. Lamentável. Um restauro feito em Tiradentes, que eu citei, esse é projeto e obra do Marcos Reco Borges, meu sócio, meu amigo, e que é um trabalho que ele elaborou assim com todo carinho, levando em consideração questões como mínima intervenção. A gente pode olhar nessa foto central aqui, onde eu estou passando o mouse, nesse portal aqui, um exemplo de mínima intervenção, onde um portal foi substituído somente a parte comprometida, com um procedimento aqui embaixo que nós chamamos de bacalhau, que é a gente retira a parte degradada, mantém a parte que não está degradada, né? E para poder fazer um trabalho mais apropriado e mais adequado àquilo que nós acreditamos enquanto conceito de restauro, né? Aqui, finalizando, nós temos, a pedido da Andréia, nós estamos mostrando esse trabalho aqui, porque ela se manifestou bastante interessada, porque ela já conhece esse trabalho, esse sobrado Dona Brasileira, na cidade de Miracema, no estado do Rio de Janeiro. Esse restauro foram várias etapas. Dá para ver aqui na segunda imagem o estado de conservação do imóvel antes do projeto de restauro. Nós fomos convocados pela Prefeitura Municipal, que desapropriou esse sobrado, porque ele estava dado como condenado. Então, nós fomos convocados pela Prefeitura para fazermos o escoramento emergencial desse edifício
E após executado esse escoramento emergencial, nós começamos a fazer o projeto de restauro. A prefeitura desapropriou esse edifício com recursos da educação, então só poderia utilizar esse edifício para fins educacionais, não poderia ter outro tipo de uso, então decidiu-se que no térreo seria um jardim da infância. O jardim da infância não contempla escadas, então no segundo andar não poderia funcionar esse jardim da infância, então o terreno era grande, teve que fazer uma ampliação. A parte terra do edifício não caberia todo o programa, né? Eu estou mostrando aqui apenas algumas imagens, não estou mostrando o projeto nem nada, mas em si, mas para vocês terem uma ideia. Então, pensou-se no anexo, e já que era um jardim da infância, nós fizemos um apelo assim para o universo lúdico infantil, que é a salamandra, né? Chegamos na salamandra, e essa salamandra foi dando uma forma à parte, ao anexo, que é essa parte posterior ao edifício histórico do século XIX, começo do século XIX, construído as paredes externas, a fachada principal em tijolo maciço, é muito comum isso, e as outras fachadas em adobe, e as paredes internas todas em pau a pique. Então nós achamos que estávamos executando uma obra de restauro e resolvemos utilizar esses mesmos materiais na construção do anexo. Então, esse anexo foi construído todo em taipa de mão, em pau a pique. Nós estamos vendo aqui imagem mostrando a ossatura do pau a pique, mostrando o pau a pique barreado, e o telhado, para que não competisse com o edifício principal, nós podemos ver nesse desenho aqui, à direita, abaixo, fizemos um teto verde, porque o teto verde não exige muita inclinação, e para que ficasse harmonioso com o prédio principal, ou seja, essa foto de trás mostra um pouco que não tinha muita competição, a não ser olhando pelos fundos, né, do edifício. Esse desenho mostra também uma ambiência, uma harmonia, na nossa opinião, evidentemente, né, uma harmonia entre o velho e o novo, e o link entre eles era a terra, ou seja, o mesmo material da construção antiga na construção nova. Esse é o último slide, eu queria agradecer, espero ter contribuído, e muito obrigado pela atenção. Excelente apresentação, Raimundo. Realmente, esse último projeto é a menina dos olhos. É fantástico. E tem mais informação no site da Oikos, né? Mais detalhes do projeto. Nossa, muito bacana. E muito interessante a sua apresentação. Então, agora, gente, nós vamos passar para a segunda etapa, que é a discussão, o debate, os questionamentos, né? E eu vou pedir a ajuda aí do núcleo para iniciar essa segunda etapa, então. Tá bom? Perfeito, Andréia. Antes da gente estar abrindo para debate, eu vou pedir para que todos deem uma olhadinha no chat, pois a Sumara já disponibilizou o link para o controle de presença. É um link bem rapidinho, um formulário bem rápido, questão nem de 1 minuto, demora para responder. Eu peço para que todos acessem ele e respondam a este formulário só para controle de presença, por favor. E quem já tiver feito ou respondido e tiver alguma dúvida, fique à vontade, pode estar mandando no chat que a gente abre, dá liberdade para fazer a pergunta, tá bom? Vamos às perguntas, então, aí.
Lucas. A Jaqueline parabenizou o Raimundo, como sempre, super claro e didático nas explicações, saudades, ela mandou. Pode ficar à vontade, pessoal, no chat aí. Eu posso iniciar com uma pergunta? Fica à vontade. Direcionada mais para o Raimundo. Como você tem, Raimundo, essa ligação direta com obras, né? Através da OICS, você e o RECO, qual que é a sua experiência em relação às dificuldades que você encontra com relação às obras públicas, o restauro de obras públicas? Ou é muito simples? Eu acredito que não. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, Quais os entraves? olha, se nós fôssemos elencar aqui, nós poderíamos citar várias situações, algumas delas até interessantes. Por exemplo, nessa questão do solar da Casa Dona Brasileira, em Miracema, a prefeitura inicialmente nos contratou para fazer o escoramento emergencial do prédio. Mas a prefeitura não tinha recursos para pagar a nossa equipe para que fizesse esse escoramento e colocou à disposição a equipe de obras, uma parte da equipe de obras da própria municipalidade, meia dúzia de pessoas que se colocaram à nossa disposição para poder estar fazendo, a gente dar início ao escoramento emergencial para a gente poder fazer levantamento físico, fazer mapeamento de danos, fazer diagnóstico e para posteriormente fazermos o projeto de restauro. Bom, quando nós chegamos em frente do edifício, a equipe de obras estava toda sentada na calçada do lado de fora. Eles não queriam entrar no prédio, porque todo mundo dizia na cidade que o edifício ia cair. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de convencimento junto a essa equipe pequena, que pertence à prefeitura, de que nós tínhamos que entrar, que o edifício não estava caindo, que a gente ia começar um escoramento, que nós contávamos com a colaboração deles, que eles eram as pessoas que iriam salvar aquela edificação. Enfim, foi um esforço quase bíblico para que a gente conseguisse convencê-los, e aos poucos um se levantou, o outro se levantou, e foram se convencendo para poder entrar. Bom, essa é uma das dificuldades que nós encontramos quando nós vamos fazer uma intervenção numa edificação que está em péssimas condições. Então, o risco existe e, consequentemente, o medo também existe. Então, é algo que não dá para separar, né? Então, é um fato que acontece. Outra questão relacionada a dinheiro público, a órgãos públicos, atraso em pagamentos, você ganha a licitação pelo menor valor, então você está correndo o risco de executar uma obra com recursos baixíssimos, de ter o seu BDI comprometido. Então, realmente, é um complicador. Mas, ao mesmo tempo, é um grande aprendizado. Então, a gente procura sempre tirar a melhor experiência dessas oportunidades que nós temos. Formar a mão de obra, nós tentamos privilegiar a mão de obra local, e com isso a gente tem que capacitar aquela mão de obra, né? Então nós criamos visitas monitoradas nas obras também, para que chamamos professores para que leve os alunos, para que os alunos entendam a questão do patrimônio, tentando linkar aquela obra, a questão da educação patrimonial. Então, a gente está sempre chamando as escolas para estar podendo acompanhar o que está sendo feito, uma pequena exposição com fotos, com desenhos, uns painéis, que a gente põe no local mais seguro, para que as crianças, os jovens, os adolescentes, possam perceber o que está sendo feito
naquela edificação, porque é uma maneira de valorar aquele edifício, é trazendo a comunidade local para entender, para perceber, entender o que está sendo feito naquele edifício, aquela igreja, enfim, qualquer monumento. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, direcionada ao Raimundo, pergunta da Célia Neves. Raimundo, explique melhor a questão de prevenção, conservação e restauro. O sobrado de Dona Brasileira não se encaixaria melhor com uma reconstrução? Não necessariamente, Célia. O Dona Brasileira, nós poderíamos chamar até de reconstituição, né? Porque o sobrado ele foi reconstruído, ele estava muito danificado, realmente muito, muito. Nós tivemos que fazer um sistema de escoramento incrível para que nós pudéssemos fazer as intervenções, e começamos o trabalho pela cobertura, e depois fomos trabalhando as vedações e trabalhando os entrepisos, enfim. É muito a questão da reconstituição, da reconstrução, a questão da anastilose, né, Carmen, que a gente conversou um pouquinho hoje sobre isso, é uma questão extremamente polêmica no Brasil. Tentando sintetizar, ali foi feita uma obra radical de restauro, levando em conta os materiais e as técnicas originais utilizadas. Isso é algo que a gente procura fazer. Nós fizemos o projeto e gerenciamos a obra, porque com dinheiro público quem faz o projeto não executa a obra, mas a prefeitura nos contratou para fazer o gerenciamento da obra. Então nós fomos gerenciar e fiscalizar a execução que foi feita por uma outra empresa da região, e nos deu muito trabalho isso. Então, e essa diferença é muito pequena. O que é uma reconstituição, o que é uma reconstrução, o que é uma restauração. É muito sutil e é muito polêmico também, né? Perfeito, obrigado, professor. Agora uma pergunta direcionada à prelecionista Carmen, feita pela Sumara Lisboa. Carmen, a taipa de mão é muito preconizada no semiárido nordestino. Como você observa o olhar, ou melhor, como é a aceitação das pessoas, moradores ou comunidade em geral, sobre a restauração dessa obra apresentada? Sumara, e todos, né? Esse é um aspecto bastante importante, significativo na preservação da taipa, porque as análises todas, os estudos todos, não só desse exemplar, mas de estudos de outros profissionais, de outros técnicos, me fizeram mudar completamente o entendimento da capacidade que a taipa tem de resistência, de longevidade. O melhor exemplo disso é a própria casa de fazenda de Cachoeira do Itaepe, que é uma casa que minimamente remonta ao início do século XVIII. Então, ela não pode ser uma estrutura muito frágil. A diferença dela para a taipa que se vê no interior, utilizada como uma opção barata, como única alternativa da população pobre. A população pobre executa essa taipa porque está no imaginário dela como fazer. Todos executam com facilidade, isso é muito praticado no interior nordestino. E é barato, porque você tem todos os materiais disponíveis à mão. Então, ao mesmo tempo, existe, historicamente, vindo lá de outros tempos, minimamente do século XIX, um preconceito enorme com a taipa, porque ela se caracterizou como uma tecnologia pobre, uma tecnologia frágil e que se derrete com a chuva, porque simplesmente a maioria delas não prevê nem a aplicação indispensável das argamassas de revestimento. Então, não há... o pobre, quando ele
tá, o pobre, nesse âmbito, né, que ele não tem recurso para terminar a casa, ele vai morar na casa de taipa sem o revestimento. Essa é a característica. A taipa abriga o barbeiro, aí é um problema, a taipa é perigosíssima. O problema não está na taipa, mas no desconhecimento, até na impossibilidade do uso da taipa de uma forma adequada. Isso fez com que, acredito que no Brasil inteiro, se criasse um preconceito secular com a taipa, né? Então, é o desconhecimento a base desse preconceito. Grupos como esse da Rede Brasil vêm somar para mim, porque eles estão estudando, não se estuda há pouco tempo, faz bastante tempo que se estuda, mas efetivamente transportar a técnica inteira, sólida, inclusive eu digo isso no final do trabalho, porque eu acho isso muito relevante para as políticas públicas, por exemplo. A taipa só pode dar certo quando ela tiver um suporte de aplicação para a habitação popular. Eu acredito nisso. E tem muita gente, eu não estou, mas tem muita gente trabalhando com isso já há muitos e muitos anos. Não decola de pequenos núcleos, fica sempre concentrado em pequenos núcleos. Não retomamos ainda a taipa de mão como uma possibilidade barata e eficiente de se morar. Então, essa é isso o que eu penso em relação à questão do uso da taipa. Da taipa de mão, taipa de sebe, sopapo, como for. Perfeito, obrigado, Carmen. Agora uma pergunta mais geral para os três palestrantes. A Andréia também, se tiver vontade, pode estar participando. A pergunta é feita pelo Marcelo Dutra. Qual a possibilidade de sistematização dessas técnicas para direcionar políticas públicas com o intuito de melhorar as condições de habitação das populações do interior do Brasil, muitas delas de pau a pique, através de bioconstruções? Posso falar? Fique à vontade, por favor. Essa pergunta complementa um pouquinho o que eu já expus, né? Sim. A bioconstrução, ela só é viável se constrói um sistema que entende que essas técnicas de uso de material natural da região onde elas são aplicadas são sustentáveis e são eficientes, e aí podem ser utilizadas como política pública. Então, na hora que esse processo ocorre, eu acredito que possa passar de atuações históricas ou atuações pontuais para sistemas consagrados, voltar a ter o status de um sistema consagrado. Uhum. Tem que haver uma mudança de paradigma aí, né? Está acima de um preconceito muito grande, né? Muito grande. Olha, só para ilustrar isso, houve um pesquisador que estava avaliando o meu trabalho, que ao se referir por um aspecto que ele não se satisfez muito, ele mencionou e me chamou muita atenção esse comentário. E o que eu estava propondo para uma determinada situação, eu estava propondo alguma coisa externa ao edifício e que aquela intervenção era muito próxima do edifício, e aquele edifício tão maravilhoso, tão antigo, tão frágil, quase que sofredor, eu não tinha condições de propor nada próximo a ele. Então, assim, não é a questão se eu devia ou não devia fazer a construção anexa. A minha colocação aqui é porque me chamou extremamente a atenção o entendimento técnico de que a taipa é um sistema de construção frágil. E eu não estou convencida disso, ao contrário, eu me convenci de que, sim, ela é um sistema resistente desde que os parâmetros que a definem sejam seguidos. Uhum. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum complemento?
Eu gostaria apenas de complementar o que foi dito, Claro. dizendo que a Rede Terra Brasil, ela tem esse entendimento da questão, sobre a questão da valorização dessas técnicas construídas em terra, tanto que está trabalhando nesse momento nas normas da taipa de pilão. Já tem aprovada pela BNT a norma do Adobe, está trabalhando na norma da taipa de pilão opa, desculpa, gente. Ainda bem que tá de roupa, né? Me perdi. Bom, enfim, o esforço da Rede Terra Brasil em tentar aprovar normas dessas técnicas em terra. Então, isso dá credibilidade, né? Dá mais credibilidade, porque já são técnicas totalmente factíveis de credibilidade, né? Mas vai dar mais ainda porque tem o selo da BNT, enfim, esses recursos todos que são exigidos, né, para você conseguir fazer qualquer construção com recurso público, passa por essas exigências, né? Sim. Posso só colocar um complemento ao complemento do professor Raimundo? Por favor. Eu acho importante que se fizesse umas oficinas aí com historiadores, para os trabalhadores entenderem a importância histórica, né, das edificações. A gente faz junto com o arquiteto para explicar todas as questões aí da importância de conservar as técnicas, os materiais. Eu acho que isso seria uma questão interessante a se pensar, né? Uhum, com certeza. Isso mesmo. Mais alguém? Acredito que foi muito bem respondida a pergunta. Agora, mais uma pergunta feita pela Sumara, direcionada a Milena. Milena, que tipo de testes de solo são elaborados nas técnicas utilizadas nas obras de restauro apresentadas para obter a fidelidade do partido inicial? E para a execução dos sistemas em terra, é feito algum estudo da metodologia utilizada no passado? Oi, Sumara, eu posso falar sobre o caso do Casarão do Pau Preto, que é aquele que recebeu um pouco mais de atenção. Os outros, nem sei se a gente pode chamar de restauro, o que aconteceu, não é? Mas, assim, existem arquitetos da Unicamp que acompanham os trabalhos no Casarão do Pau Preto. Então, são feitos, sim, os testes. Eu não sei dizer exatamente o tipo de teste que é feito, né, mas são feitos os testes, foi feito todo um estudo sobre os materiais e as técnicas empregados no Casarão do Pau Preto, tem um acompanhamento da Unicamp, uma parceria com a Fundação Pró-Memória, inclusive para fazer oficinas para a população. Eu participei de várias, para fazer cursos. Teve durante uns 2 anos a Escola do Patrimônio, que aí eram professores que davam curso. Eu fiz uma das oficinas, né, voltada à história lá com eles. Então, eu sei que eles têm um acompanhamento de arquitetos lá da Unicamp, do professor Marcos Tonhon, por exemplo, né? Eu sei que é um dos que acompanha ali bem de perto o que acontece no Casarão. Não sei se eu respondi. Perfeito, tenho certeza que sim. Mais uma pergunta, agora direcionada a Sumara fez o sinal de joinha, agradecendo a resposta. Agora uma pergunta feita pelo Fabrício Machado para o professor Raimundo. Primeiramente, ele gostaria de trazer um estudo de caso real para concluir com uma pergunta. Tem uma demanda de um projeto de um sobrado pós-período colonial na cidade de Itamarandiba, em que, devido à falta de medidas de conservação, segundo o engenheiro, que não é um especialista, contratado pelo cliente, encontra-se com sua estrutura próxima a ruir, havendo sua parte posterior já em processo de queda. Qual a medida de segurança emergencial pode ser adotada tecnicamente e burocraticamente junto aos IEPHAs e ou comissões? Bem,
Eu acho que a primeira coisa a ser feita é escoramento emergencial. Então, toda edificação que está correndo risco de colapsar, ela tem que passar por esse processo de escoramento emergencial. Isso é fundamental. E o escoramento, ele pode salvar uma edificação. Né? Essa situação do sobrado Dona Brasileira mostrou bem isso. Né? Se não fosse escoramento emergencial, ele teria colapsado o edifício. E isso não aconteceu. É difícil opinar concretamente sem conhecer a situação, sem conhecer, por exemplo, os envolvidos, como no caso desse engenheiro, o que ele pensa, qual é a experiência que ele tem, né? Então, acho que é difícil a gente poder dar uma opinião técnica. A única opinião técnica que eu acho viável nesse momento é o escoramento emergencial. Isso pode ser feito tranquilamente, né? É possível. Agora, isso tentando responder a primeira e a segunda pergunta dele também. E acionar os órgãos de preservação, a nível municipal, às vezes tem um Conselho Municipal de Cultura, tem um Conselho de Patrimônio, um órgão estadual. A maioria dos estados do Brasil tem órgãos estaduais de preservação do patrimônio, e existe a figura do IPHAN também, que é um organismo de caráter nacional e que ele está implantado praticamente em todas as capitais do Brasil. Às vezes tem uma capital que atende por 2 estados, por 3 estados, nem sei se isso existe mais, mas com certeza o IPHAN tem a responsabilidade de dar retorno aos interessados em tudo que diz respeito à preservação do patrimônio histórico, arquitetônico, histórico e paisagístico. Então, o Ministério Público também pode ajudar muito nesse sentido, às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque dá prazo de 24 horas para resolver uma situação, e às vezes não é em 24 horas consegue, né, resolver uma situação dessa, mas ajuda também, de certa forma. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, direcionada aos 3. A Jaqueline Vale gostaria de saber, na opinião de vocês, o que acham necessário para difundir melhor o conhecimento técnico na restauração, considerando que muitas equipes contratadas para executar a obra, principalmente em licitações públicas, não têm o conhecimento suficiente para intervenções nas técnicas construtivas de terra. As oficinas, né, que a gente citou, uma capacitação, algum momento de capacitação anterior que precisa haver, mas para isso também tem que ter um orçamento, não é? Porque isso demanda algum tempo, demanda profissional preparado para capacitar esses trabalhadores, e tem que usar uma linguagem um pouco mais simples, né? Porque a linguagem acadêmica muitas vezes pode esbarrar numa não compreensão daquilo que realmente importa. Então, tem que ser algo muito direcionado, algo preparado especificamente para esse público, pelo menos é a forma aí como eu entendo. A minha contribuição também vem nesse sentido, que eu acho que não é só instalar, não precisa ser só instalar oficina, tem uma série de outras providências, tentar trazer a academia para o canteiro, né, para que esses dois ambientes falem a mesma língua, porque quem tem que aprender, nesse caso da taipa, por exemplo, é o acadêmico que aprende isso, o fazer. Tanto que, no meu caso, a própria família está executando agora uma obra emergencial, a própria família. Os 3 filhos estão juntos, reunidos, girando a massa.
entendeu? Fazendo uma estabilização provisória até poder executar o projeto maior. Então, acho que essa aproximação, a academia chegar no canteiro, e também uma coisa mais ampla de disseminação do conhecimento. Então, a universidade, na própria educação, em qualquer nível, esse assunto entrar para discussão, porque na universidade, agora não, né, mas no tempo da minha formação mesmo, muito pouca coisa era discutida, eu não tenho queixa dos meus professores, eu tive excelentes professores, mas a questão das técnicas, e remeter o que se faz hoje ao que se fez antes, só fazemos hoje alguma coisa calcada em cima de um outro fazer, né, que existiu ao longo do tempo, isso não era discutido intensamente, como outras coisas, na própria universidade. E poderia, a universidade poderia abranger, para além das oficinas. A oficina é fundamental. Isso que você trouxe, para mim, não há possibilidade de existir nada disso sem a oficina, porque é a preparação da mão de obra, né? Em qualquer atividade de arquitetura, de construção, você tem que preparar o profissional para trabalhar. Basicamente é isso. Perfeito. Mais alguém quer fazer algum complemento? Eu tenho uma curiosidade de ignorante no assunto com relação à intervenção em obras particulares. Como é feita a questão financeira fica como? Existe uma contribuição governamental para essas execuções ou tem que ser feita assim, de forma particular? Porque a construção é tombada, né? E aí, como que fica essa restauração? Quem paga a conta? Quem responde essa? Pode. Estou curiosa. Pergunta difícil ou fácil? Não, ela é difícil de resolver o caso, mas ela é fácil de responder. O professor levantou a mão ali. Não sei se ele... Não, eu posso, eu estou aguardando vocês se manifestarem. É porque eu quero falar também um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo na Cachoeira do Taepe é exatamente uma questão de oportunidades, não é? Então, do ponto de vista legal, o Decreto-Lei 2537 que está em vigor determina isso, que a família proprietária do bem, ela não perde propriedade de um bem tombado, né? Ela continua sendo a proprietária, mas ela passa a ter um pouco mais de responsabilidade sobre aquele edifício, no caso específico da arquitetura, né? E o que acontece? Muitas vezes, as famílias têm recursos para fazer, principalmente num caso desse, uma casa de interior histórica, um interior bastante com dificuldades estruturais importantes, né, que já teve um período maior, mas que hoje enfrenta, hoje não, né, já bastante secularmente, esse último século, o século passado todo, começou a perder importância e, portanto, ficou mais pobre. Então, no caso da família de Taepe, havia essa dificuldade, porque não é um processo de pouco custo, é um processo de alto custo. Isso pode ser feito em etapas, mas é de alto custo. Então, o embate entre o IPHAN e a família, no sentido de viabilizar como executar, porque o IPHAN tem o interesse da preservação. Não tem recurso para botar, até porque ele é proibido pela legislação de botar recurso público numa propriedade privada. Ele só atuaria numa coisa muito, assim, superficial de se dizer, ele só atuaria se a família se declarasse incapacitada de cobrir os custos. Isso lá definido em 1937, quando as coisas tinham, a urgência era outra, era completamente diferente. Não a legislação
mas a urgência da preservação tinha que acontecer de todo jeito, e o IFAM, ao longo de muitos anos, executou obras com dinheiro público, né? Claro, tentando manter a coisa de associar o proprietário. Hoje, não executa mais, a gente não tem, o IFAM não tem orçamento para isso. Não há previsão orçamentária para ele bancar a execução. E o próprio proprietário do bem tombado tem dificuldade de entender isso. Então, eu estou acompanhando esse processo que está acontecendo agora em Itaep, e vejo que, finalmente, entre IFAM e família, conseguiu-se chegar a uma coisa harmônica. A família pegar o projeto, desenvolver as coisas que faltam, e ir atrás de recursos. O IFAM está apoiando, fazendo alguns serviços internos no interesse da preservação, porque reconhece a dificuldade, e está dando algum suporte técnico, mas a família que está capitaneando isso. Então, nós estamos longe ainda da execução definitiva. Essa é mais ou menos a situação de impasse que se fala em preservação cultural do patrimônio construído. Bem esclarecido. Muito bem esclarecido. Posso fazer uma observação rápida? Claro. Por favor. Todo edifício, todo monumento de interesse histórico deveria ser tombado. Muitos não são. O tombamento, que para muitos possa parecer um incômodo no desenvolvimento urbano, ou seja, a gente pode fazer a leitura do desenvolvimento urbano como especulação imobiliária, né? Então, o tombamento, ele é uma ferramenta que, legalmente, ele obriga quem procedeu ao tombamento assumir a responsabilidade pela integridade daquele monumento. Então, por exemplo, se o governo estadual do Rio de Janeiro resolve tombar um edifício de interesse histórico, logo, o governo do estado, através de quem procedeu ao tombamento, é corresponsável pela integridade desse edifício. Então, o tombamento não é uma simples canetada, né? Um tombamento, ela tem as suas consequências. Bom, essa é uma questão. E isso vale para tombamento a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Vale para os 3 níveis. Não temos mais, lamentavelmente, mas até pouco tempo atrás existia um programa chamado Programa Monumenta, que era um programa que injetava recursos em centros históricos e em edifícios particulares, inclusive, que tinham tombamento federal. O problema do Monumenta é que só injetava recursos onde havia tombamento federal. E nós temos vários sítios históricos, cidades históricas e monumentos que não têm o tombamento federal porque são do período neoclássico, do século XIX, são edifícios que não são considerados relevantes pelo IFAM, né? Então, o IFAM tomba a nata do patrimônio arquitetônico edificado no Brasil. Os centros históricos, os museus, os edifícios, as igrejas, os edifícios mais relevantes, mas os estados também têm a sua responsabilidade. Eu acho que, se não for todos, a maioria dos estados do Brasil tem a sua lei de preservação do patrimônio histórico. E para os estados conseguir gerar recursos para a preservação do patrimônio é mais fácil, porque o estado ele arrecada, por exemplo, o ICMS. O estado do Rio de Janeiro ele tem o ICMS cultural. E esse ICMS cultural, não sei hoje, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Os estados, através
do ICMS, eles podem estar, como o Rio de Janeiro faz esse, como exemplo o Rio de Janeiro, como exemplo o estado do Paraná também, eles têm esse gatilho de conseguir recursos do ICMS para a preservação do patrimônio cultural. Então, existem, e tem municípios, o município onde eu moro, por exemplo, que é Resende, um município de menos de 200 mil habitantes, tem uma lei municipal de cultura que tem, por sua vez, tem um Conselho Municipal de Cultura, e através dessa lei você consegue recursos, não para restauro, mas quem sabe, em algum momento, para poder preservar a cultura local. Então, existem essas possibilidades. E não são poucas, não são poucas. Eu acho que cada estado tem a sua realidade, cada município tem a sua particularidade também, independente do governo federal. E tem o Fundo Nacional de Cultura, que é um fundo onde você consegue aprovar um projeto pelo Fundo Nacional de Cultura e você conseguir um certificado para fazer a captação de até 80% do valor do restauro para estar podendo, captação junto a empresas que vão ser beneficiadas do ponto de vista tributário, para poder contribuir para aquela restauração. Perfeito. Se eu não me engano, eu acho que desde 2014, também pela Caixa Econômica Federal, o proprietário privado de imóveis tombados consegue pedir empréstimos sem juros para pagar por muitos anos. Eu acho que é desde 2014, se não estou errando o ano. É verdade. O programa Monumenta, quando ele se extinguiu, porque era um dinheiro do BID, a juros baixíssimos, que o Brasil teve muita dificuldade de gastar esse recurso, olha só. Quando terminou o programa Monumenta, criou o PAC das cidades históricas. E o gestor financeiro do PAC das cidades históricas é a Caixa Econômica Federal. Eu não sei a quantas andas hoje esse programa, mas procede, Milena. O processo era esse mesmo, mas também tinha que ter o tombamento federal. Então, esbarrava nessa questão. E nem tudo que é patrimônio tem a chancela do IPHAN, lamentavelmente. Perfeito. Bom, a gente está chegando a quase 2 horas já de apresentação. Já vamos estar encerrando, não apareceu mais nenhuma outra pergunta. Já peço aos palestrantes, se possível, estar disponibilizando algum... Tem uma pergunta da Célia, que ficou sem responder, que é para mim, que eu vi lá. Por favor, olha aqui com todo carinho, hein, Célia? Passou despercebido. Ela me perguntou, quer ver, eu vou encontrar aqui. Ela me perguntou sobre os bandeirantes que saíram de São Paulo e foram para outras regiões, se tinha dessas casas em outras regiões, né? Eles foram para a região de hoje é Goiás, Mato Grosso, e chegaram até a Santa Catarina, desceram até Santa Catarina. Só que, assim, exemplar de casa bandeirista eu vi em Minas. Em Minas tem. Eu tenho numa aula até a imagem dessa casa, o nome dela, é uma casa rural, que acho que foi até uma fazenda de café depois. Aí eu passo para a Célia, que eu tenho o contato dela, aí eu passo. Só encontrei essa por enquanto. Se Raimundo souber de mais alguma, por favor, fale para mim também, né, que eu gostaria de saber. Mas em Mato Grosso, Goiás, eu nunca encontrei vestígio, assim, pode ter existido, mas, né, se perdeu por aí. Tá bom? Faltou essa pergunta. Então, já peço até perdão à Célia, realmente passou despercebido. Eu espero que não tenha acontecido com mais ninguém, mas acredito que não. Desde já, eu vou pedir aos palestrantes, se possível, estarem disponibilizando algum meio de contato, seja um e-mail e tudo mais, para se haja alguma outra pergunta de alguma outra pessoa, para estar entrando em contato com vocês, está tendo mais um debate extra, que a gente já está chegando, já são 9 horas, acredito que muita gente tem compromissos amanhã também. E no mais, eu, em nome do Núcleo, venho agradecer
assim, e muito pela excelente aula que tivemos, uma aula de História, Arquitetura e Engenharia, que pode ter certeza que incrementou e muito nossos conhecimentos, não só do núcleo, mas de todos os presentes aqui também. Então, fica meu agradecimento pela disponibilidade, pela atenção e pelo conteúdo extraordinário apresentado para a gente. Muito obrigado a Milena, ao Raimundo e à Carmen, e esperamos estar repetindo mais palestras com vocês, porque realmente foi de grande conhecimento para todos. Obrigada. Quer falar, Carmen? Fica à vontade. Não, agradecer a ele, agradecer a todos, né? E dizer que é uma oportunidade ímpar para mim, foi uma chegada triunfal, assim, que eu fui chegando na Rede Terra Brasil já com espaço para expor, né, um pouco do trabalho e expor também alguns anseios na direção das construções de terra. Então, estou muito satisfeita, eu agradeço a todos também. Obrigado. Eu também, obrigada pela oportunidade, né, de ouvirem um pouquinho aí do que eu conheço, do que eu sei. Espero ter novas oportunidades. Obrigada, Andréa, viu, pelo convite. Obrigada, Luca, pelo apoio. Obrigada, Raimundo e Carmen, pelo prazer da companhia de vocês aqui nas apresentações. Obrigada a todos pela participação. Gente, eu também só quero agradecer, né, esse convite para a gente estar mostrando a nossa singela contribuição aí para a arquitetura e construção com terra, pela preservação do patrimônio. É tudo feito com muito carinho, com muito amor, mais de 30 anos aí que a gente está tentando fazer alguma coisa. Desculpa o gato que passou aqui na frente, porque eu não esperava, mas são 6 gatos aqui, são eles que mandam. Tá, gente? Muito obrigado pelo convite e muita emoção. Gente, eu estou muito grata a todos pela disponibilidade. Eu sei que todo mundo é muito ocupado, né? E agora com essa pandemia parece que ainda ficou pior, né? Todo mundo envolvido nas lives, nas aulas, é uma confusão total. E trabalho, o Raimundo lá, trabalhando sem parar com as obras. E vocês tiveram tanta boa vontade, tanto carinho em atender a gente. Quero agradecer ao núcleo, porque o núcleo é que faz tudo. A gente fica ali tentando fazer alguma coisa, mas a turma aí é que trabalha. A Sumara, que ajudou demais a gente, orientou, né? Que já tem uma experiência nas lives, né? E finalmente, a rede, né, que me deu essa oportunidade de mediar. Um tema tão vasto, tão interessante, né? A gente tem pouco tempo, mas é um insight, né? Para o pessoal despertar para a importância que é o patrimônio, a importância que é a restauro de forma correta. Porque a gente vê tanto absurdo, né? Eu vejo na minha cidade mesmo, restauração, aqui nós temos construções, né, com taipa, com adobe, então a utilização exagerada do cimento. Eu sei que o Raimundo tem um conhecimento vasto em relação a cal, né? A gente pode fazer até, quem sabe, Raimundo, uma live só sobre cal, beleza? A utilização da cal. E por aí vai, gente. Mas, então é isso. O tempo já está, né, se estendendo. É muita gratidão a todos vocês, tá? A Célia e Célia. Muito bom você estar aqui com a gente. E é isso. Um grande abraço para todos. E vamos continuando aí, Sumara. Pode pensar num próximo tema aí para a gente desenvolver. Professor Normando, prazer ter sua presença aqui com a gente, tá? Só mais um recadinho, André. A Sumara deixou aqui no chat. Em janeiro, teremos a continuidade sobre o tema Restauro e Conservação. Fiquem atentos às mídias da Rede Terra Brasil. Isso aí. E também vou pedir, já pegando o gancho, para estar assim, ficando acompanhando o Nematenc também nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no YouTube. Inclusive o professor Normando, temos uma palestra com o professor Normando, uma palestra de altíssimo nível também. A gente é uma área mais ligada à bioconstrução, então as pessoas que tiverem interesse, peço para que conheçam um pouquinho mais do nosso trabalho.
E no mais é isso. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Luca, só aproveitando também, né, para ressaltar, nós tivemos a presença do professor Beraldo, tão querido, né? Isso. Que Fica até nosso está mais com a gente, aqui. né? Infelizmente. A gente é uma pena, né, não ter mais a companhia dele, mas, né, Deus sabe o que faz, né? Então é isso. Um grande abraço para todos, muita gratidão, viu, por tudo. E até a próxima, né? Até a próxima. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Abração para todos. Boa noite.